No Evangelho de Lucas, no capítulo 18 ainda, a partir do versículo 18, a gente encontra a chamada passagem do jovem rico. É um homem jovem que tem um encontro com Jesus e estabelece um diálogo com Jesus. Ele quer atingir, alcançar a vida eterna, ele quer viver o que Jesus pregava na sua própria vida. E Jesus diz para ele, olha, você tem guardado os mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ele vai dizer para Jesus que ele tem observado todas essas orientações religiosas desde quando era criança, pequeno. E no verso 22, Lucas 18, 22, Jesus ouvindo isso, diz o texto, disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Conquanto aquele homem fosse, do ponto de vista religioso, até da fé, alguém que se esforçava para obedecer a Deus, no entanto, ele tinha algo que fazia com que o seu coração estivesse longe de Deus, e conquanto obediente aos mandamentos, ele tinha erigido um Deus, algo que era mais importante do que o próprio Deus para a sua vida, que era as suas riquezas, suas posses, o metal precioso que ele tinha. Obviamente que na época o dinheiro não tinha ainda o valor que tem hoje, mas eram provavelmente as ovelhas que ele tinha, os servos, escravos que ele tinha, era um tempo escravagista, por exemplo. Ele, conquanto fosse alguém que praticava o que a Bíblia mandava, ele tinha algo que a gente chama, não é, de calcanhar de Aquiles espiritual. Meus irmãos, mas a gente olha aqui para esse jovem e a gente deve também se colocar no lugar dele. Muitas vezes a gente é membro da igreja, é dizimista, a gente tem feito o que a Bíblia manda, o que a nossa orientação de fé nos mostra, mas muitas vezes nós temos algo ainda que tem nos travado, algo que tem nos impedido a estar em um nível de maior excelência na nossa adoração, no nosso serviço, na nossa relação com Deus. E o que a Bíblia aqui mostra é que a gente precisa, chegando a essa conclusão, que há algo ainda que está nos travando, que está impedindo que a gente progrida e cresça, e a gente viva o reino de Deus como Jesus aqui propõe a esse jovem na sua intensidade. Aquilo que nos impede a viver o reino de Deus e a salvação de Deus, a condição de discípulos e de igreja de Jesus na sua intensidade, isso deve ser deixado por nós. E muitas vezes a vida de um cristão não decola, a gente não vive as experiências que tanto almejamos, é o caso desse jovem aqui. Porque a gente tem se apegado a algo. Isso é muito sutil. É muito sutil, gente. Veja, o jovem era um bom rapaz, exemplar, mas amava mais as suas posses, o que tinha. Aquilo era para ele um impedimento. Ele via aquilo como algo que ensoberbecia o seu coração, o tornava alguém que não dependia de Deus, mas dos seus bens, eu não sei. Mas na nossa vida também pode haver algo que nos trazem esses sentimentos, de repente diferentes do que o jovem rico tinha, mas sentimentos, pensamentos que nos afasta
de estarmos em adoração a Deus, dependentes de Deus, santificados a Deus, servindo a Deus. Há algo na sua vida que tem te travado espiritualmente? Tire isso. Arranque isso da sua vida. E vá e siga Jesus. Não faça como o jovem rico, que preferiu estar preso àquilo que lhe impedia. Mas se liberte disso. E siga a Jesus como discípulo e viva intensamente a sua salvação, como também o reino de Deus. Profetizo um dia abençoado, mais uma vez, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.